Olá pessoal, vamos para as orientações do último dia de aula da semana. Então a primeira coisa que vocês já sabem que tem que fazer, né? O cabeçalho. Depois a gente vai para a primeira matéria, que é de português. Vamos ler o que está escrito aqui. Vamos dar continuidade ao estudo de sílabas tônicas, ou seja, descobrir qual é a sílaba mais forte. Para isso, faremos as atividades da página 19. Então, vocês lembram que a gente já estava fazendo algumas atividades sobre isso quando a gente teve que parar as aulas, né? Então, alguma coisinha vocês já sabem. Identificar a mais forte, ouvir o som, ver qual que é a mais alta, ou tentar falar a palavra gritando e ver qual que é a sílaba que você fala por mais tempo. Enfim, tem várias técnicas. Uma delas vocês devem estar usando, que a gente já estava fazendo essas atividades. Aí hoje, a atividade é essa página de português, que vai começar a falar de sílaba tônica aqui embaixo. E a gente vai continuar falando de sílaba tônica mais pra frente. Bom, mas primeiro a gente tem a atividade 2 aqui em cima. Leia em voz alta essas palavras do verbete. Então, amarelinha, brincadeira, pular, casas, pedrinha, pisar. Então, ó, daí a gente tem a letra A. Você percebeu que há sempre uma sílaba pronunciada com mais força nas palavras? Então, vocês perceberam que quando a gente pronuncia, há uma sílaba mais forte? Conseguiram perceber isso? Eu espero que sim, porque faz um tempo que a gente já está vendo isso. Quer dizer, agora a gente parou por um tempo, mas a gente já tinha visto. B. Separe as sílabas dessas palavras e depois circule as sílabas que você pronunciou com mais intensidade. Então, separar as sílabas, vocês estavam já craque, né? Tava todo mundo separando sílaba bem tranquilo. E agora o que vai diferenciar é circular a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que tem, que a gente fala mais alto, a sílaba mais forte. E é isso que vocês vão fazer nessa atividade aqui. E aqui vocês vão responder se sim ou não, que eu esqueci de dizer. Aí temos a atividade 1. Aí eu falei que a gente ia começar com sílaba tônica aqui em cima, aqui embaixo, mas já começa aqui em cima, né? Mas enfim, leia a tirinha. Parabéns. Bravo, chomp, chomp, chomp. A. O que a expressão no rosto dos personagens revela em cada quadrinho? Então, nesse quadrinho, o que a expressão aparenta? A expressão é o rostinho deles. Nessa daqui, o que o rostinho deles aparenta? E nessa? São 3 expressões, vocês podem colocar no quadrinho 1 ou na primeira imagem, alguma coisa assim. E daí depois na segunda, terceira. E B, o que quer dizer chomp? Então aqui, ó, tem o chomp. Opa. Tem o chomp, chomp, chomp. O que o carinha que fez essa tirinha quis dizer com esse chomp, chomp? É barulho do quê? Vocês vão me dizer aqui na resposta da B. Bem tranquila a atividade de português, né? A próxima atividade que a gente tem é de matemática. Matemática. Aqui, relembrando que que a turma está com 2 modelos de livro de matemática, então alguns vai estar a atividade em uma página, outros em outra página. Nesse caso, em algumas pessoas vão estar na página 178, essa atividade, e outras vai estar na página 212. Você tem que ir lá e ver qual que é a sua. A atividade de hoje é resolução de problemas com o sistema monetário. O sistema monetário é dinheiro. Então, se você abriu, por exemplo, a página 178 e não tem nada falando de dinheiro, provavelmente a sua página é 212 e vice-versa, tá? Como que vai ser a atividade? Como que tá a carinha da atividade? É assim.
Tem que ser essa aqui, ó. Deixa eu ver, ó, tem uma diferença aqui nessa escrita aqui em cima, mas é só isso. É, porque o resto tá tudo igual. Ah, e tem esse quadrinho aqui embaixo nesse e não tem nesse aqui. Mas as perguntas são as mesmas. O quadrinho não vai fazer diferença, tá? Então, vamos ler. Vamos ler esse aqui. Vamos ler esse aqui que tem espaço para fazer a conta. Para fazer a conta para vocês verem quando eu for fazer a correção. Agora não, né? Vamos ler. Os preços na barraca de doce. Como acontece em todos os anos, na Semana Cultural são montadas barracas de doces e salgados. A professora Alice ficou responsável pela barraca de doces. Veja a tabela de preços. Quindim, R$ 3,00. Pé de moleque, R$ 3,20. Doce de abóbora, R$ 2,80. Bolo de chocolate, R$ 4,00. Bolo de aipim, R$ 3,90. Brigadeiro, R$ 3,20. Cajuzinho, R$ 3,20. Beijinho, R$ 3,20. Ameixa, R$ 3,50. Doce de leite, R$ 2,50. Então, essa é uma tabelinha com os produtos e valores desses produtos. Deixa eu apagar. Daí aqui a gente tem a primeira pergunta. Diego comprou um quindim e um beijinho. Pagou com uma nota de R$ 10. Quanto ele recebeu de troco? Então agora vocês vão fazer de conta que vocês são a professora Alice, que é responsável pela barraca. E vocês vão fazer a conta. Quantos que dá um quindim mais um beijinho? E vão fazer a soma. Já dei resposta. Mas vocês vão fazer a conta, descobrir quantos que dá. E depois a pessoa vai te dar R$ 10 e você vai ter que voltar o troco. E quantos vocês vão voltar? Tem que lembrar, se vocês não fizerem a conta certa, vocês vão perder dinheiro. Ou vocês vão enganar um cliente que nunca mais vai ser cliente. Tem que pensar assim. Vamos fazer de conta que é de verdade, tá? 2. Paula quer comprar 4 doces. Um para ela, um para cada um de seus 3 irmãos. E um para cada um dos seus 3 irmãos. Então, ela quer 4 doces. Ela tem R$ 10. O que ela pode comprar? Então, desses doces que tem aqui, quais doces que ela consegue comprar 4 com R$ 10? Vocês vão ver, analisar e ver qual deles que dá para comprar com R$ 10. Não são todos, tá? Lembrando que geralmente são irmãos. E quando você ganha uma coisa, digamos que você tem irmão, né? Mas quem não tem, imagina se tivesse. Imagina que você ganha uma coisa e seu irmão ganha uma coisa diferente. A gente não fica com vontade de comer do outro? Então não é melhor que dê igual para todo mundo? Então pensa assim, pensa que os docinhos vão ser todos iguais, tá? 3. Diana comprou 3 pedaços de bolo de aipim, 3 pedaços de bolo de aipim e um doce de leite. Quanto ela gastou? Essa tá mais tranquila de fazer. Quanto que ela gastou? 4. No final da festa, a professora Alice contou que foram vendidos 100 pedaços de bolo de chocolate. Quanto foi arrecadado nessa venda? Essa daqui é um pouquinho mais difícil, mas é uma conta que envolve o número 100 vezes 100. É fácil de fazer, é fácil de pensar, mas tentem fazer. Daí depois na correção a gente conversa. Essa daqui eu não vou considerar muito, tá? Porque a gente não trabalhou com números tão grandes, assim, cálculo de números tão grandes. Então, fiquem tranquilos, mas tentem fazer. Não interessa se vai dar errado ou não. O importante é tentar fazer. Uma hora, você tem que ir tentando, uma hora vai dar certo. E quando começa a dar certo, você nunca mais erra. A não ser que você pare de treinar. Daí parou de treinar, aí volta a dar errado. Mas por isso que é importante a gente manter os estudos. Porque a gente mantendo, a gente continua exercitando o nosso cérebro. Quando volta às aulas, a gente está pronto para começar de novo.
entendeu? A mesma coisa são as contas, o método que a gente faz. A gente vai fazendo, vai dando errado, vai fazendo, vai dando errado, uma hora dá certo. Deu certo, a gente viu como que dá certo. Se a gente continuar praticando, dificilmente a gente vai esquecer. E daí aprende para a vida inteira, bem dizer. Principalmente essas contas que a gente usa no dia a dia, por exemplo, dinheiro. Alguém aqui imagina uma vida inteira sem mexer com dinheiro? Não. Mesmo você sendo cliente ou sendo o vendedor ou a pessoa que trabalha em algum lugar que venda alguma coisa, você vai mexer com dinheiro a sua vida inteira. Então são continhas assim úteis para a vida inteira. E a última atividade, atividade de história. Vamos ler o que está escrito aqui. Agora vamos continuar nossos estudos sobre cidades importantes da história do Brasil. Para isso, vamos ler a página 21 do livro de História e responder a questão 3 e 4. Então, deu um riscão ali. Então, aqui é a página 21 do livro de História. Aqui tem um trechinho que fala sobre os caminhos das vilas e outras vilas e duas questõezinhas. Vamos ler. O caminho das minas, outras vilas. Nas regiões das minas, a maior parte dos moradores dedicava-se à exploração de ouro e pedras preciosas. Poucas pessoas cultivavam o alimento e criavam animais para abastecer as vilas, pois a atividade mineradora era mais lucrativa. Muitos produtos de que os moradores necessitavam eram trazidos por tropeiros. Grupo de comerciantes que conduziam gado e tropas de mula ou burros transportando mercadorias como ferro, trigo, sal, azeite, algodão, açúcar e remédios. As tropas tinham de 20 a 50 mulas ou burros e percorriam estradas de terra estreitas. Muitos dos lugares onde os tropeiros descansavam deram origem às cidades. Sorocaba, no estado de São Paulo, Ponta Grossa, no Paraná, são alguns exemplos. Surgiram também em Minas Gerais e Goiás. Aí aqui tem uma descrição dessa imagem que a gente está vendo aqui em cima. São os tropeiros, provavelmente. Maximiliano de Widnild, tropeiros da capitania de Minas Gerais, conduzindo carregamento cerca de 1815. Esse tipo de pintura é uma gravura. Aí aqui tem a definição do que é a capitania. Capitania são divisões das terras coloniais que eram administradas por um donatário. Beleza. Aí aqui a gente tem a atividade 3. Só um comentário antes. Deixa eu apagar aqui para não ficar ruim de ler. O que vocês têm que notar nesse caminho das minas é que, assim, algumas cidades, na verdade muitas cidades, é que aqui não mencionou todas, mas muitas cidades foram originadas devido a esse caminho que eram feitos por esses tropeiros. Então, imagina, andar de cavalo é super devagar hoje em dia, com carro, que é super rápido, a gente consegue, por exemplo, chegar lá na capital de São Paulo em questão de que eu acredito que umas de 6 a 8 horas, não me recordo bem a distância, mas eu acredito que em 6 a 8 horas a gente chega lá. Porém, antigamente, andando a cavalo, demorava dias, porque os cavalos eles não conseguem ficar andando dia e noite. Eles têm que parar para descansar também, eles têm que comer, eles têm que beber água, assim como quem está em cima do cavalo. Eu não sei se alguém já andou de cavalo, eu nunca andei, mas eu já conversei com quem andou e é muito cansativo, dói muito a bunda de ficar ali em cima do cavalo. Ele não anda assim planinho igual o carro que não mexe, ele vai cavalgando e dói, machuca, cansa. Então, eles andavam um tempo e tinham que parar para descansar. Nesse parar para descansar, foram montando vilas. Até mesmo as mulheres desses caras que trabalhavam para ficar mais perto, ficava ali no meio do caminho, porque daí ele passava, dava um oi para a família e continuava trabalhando.
E assim foi originando essas cidades. Bom, vamos ler a 3. Observe a gravura e leia a legenda, que a gente já leu aqui. Quais elementos da imagem indicam que se trata de tropeiros? Então aqui vocês vão dizer quais os elementos dessa imagem aqui que indica que isso daqui são tropeiros, baseado no que a gente já leu sobre isso. Beleza? 4. Responda as questões a seguir. A. Qual era a principal atividade comercial realizada pelos moradores das regiões da região de Minas? Então isso daqui está no textinho. Se não sabe, não lembra, volta ali e dá uma lida. B. Por que os moradores das regiões mineradoras não produziam aquilo que necessitavam? Explique. Então, no texto está falando já tem essa resposta. É só você ler, localizar a resposta e copiar. Ou se você quiser resumir a resposta, quando a gente resume fica mais curta. Só que o resumir não é ocultar palavras, é escrever de uma maneira diferente e menos volumosa. Porque se eu ocultar as palavras erradas, pode perder totalmente sentido, tá? Então, ou você copia literal, ou você faz um resuminho, mas um resuminho bem feito, que dê para entender. Você tem que ler depois e entender o que escreveu. Em sua opinião, as atividades dos tropeiros foram importantes para os moradores das vilas mineiras? Então, baseado no texto... daí por quê, né? São 2 perguntas. Baseado no texto que a gente leu, as atividades desses tropeiros eram importantes? Ou, não importava, se eles não estivessem ali, não ia fazer diferença nenhuma? O que vocês acham? Então, pensa lá, coloca a resposta da primeira. Aí vocês vão colocar sim ou não. Daí, colocando sim ou não, vocês vão ter que explicar o porquê da sua resposta. Sim, por causa disso, disso, disso. Não, por causa disso, disso, disso. Beleza? Cabe aqui, se for bem apertadinho. Mas se quiser copiar no caderno, melhor ainda até, que daí vocês copiam mais bonitinho, com a letra bonitinha e tal. Bom, finalizando a história, vocês estão livres. Bom final de semana. Até segunda.